Seja chato até que ele te diga obrigado. Bom, essa foi a frase que eu e o Noah conversamos essa semana. Eu disse para ele, eu vou ser chato contigo até o dia que você crescer e me disser, pai, obrigado pela sua chatice. Foi através da sua chatice, da sua cobrança, que eu me tornei quem eu sou. Meu nome é Claudeci, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta, comente e compartilhe. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Todas as sextas-feiras eu estou aqui, tentando, no mínimo, provocar você e fazer você sair da sua zona de conforto. Essa semana, como todos os dias acontece, ou melhor, todas as noites, na hora de dormir, eu sempre tenho aquela mesma briga com o Noah. Noah, vamos dormir, amanhã você tem aula, cara. Vamos dormir que amanhã você tem compromisso. Seja durante a semana ou no final de semana, quando tem o futebol, eu sempre tenho que ficar cobrando ele. Noah, bora, cara, tá na hora de dormir. E nesse momento, parece que tudo acontece ao redor, que o menino vira um verdadeiro animal dentro de casa. Pula para lá, pula para cá, faz bagunça, faz não sei o que lá, vira cambalhota. Realmente um circo no horário de dormir. Então, todas as noites, bora dormir. E aquela briga, aquela cara feia, porque não quer dormir, porque não está na hora, fica na cama olhando para o teto. Você que é pai, provavelmente você passa por isso. E essa semana eu falei com o Noah, se você acha que o papai tá chato, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu vou ser chato contigo até você crescer e se tornar um homem. Eu vou ser chato contigo e te cobrar e te encher a paciência até o dia que você estiver grande e falar, pai, obrigado, não preciso mais do Senhor. Alguns pais por aqui tentam de certa forma prender os filhos em si, amarrar os filhos em si, colocar os filhos debaixo da tutela pelo resto da vida e não entende que o nosso maior sucesso é conseguir fazer com que os nossos filhos cheguem aos seus 18, 20, 30 anos já totalmente independentes de nós. E isso aos poucos a vida vai nos mostrando. Quando nasce, eles têm uma dependência, vamos colocar aí, se eu fosse colocar em números de 1 a 10, quando nasce, a dependência deles é 10. Quando tem já ali por volta de 2 anos, a dependência é 9-1. Continua a dependência, mas aos poucos a gente vai dando um pouquinho corda para que aquela criança cresça, se desenvolva. E de acordo com que vai adquirindo mais idade, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, essa dependência, essa necessidade do pai, ela começa a se inverter, essa necessidade da mãe, ela começa a se inverter. Para que chega um determinado momento, e talvez essa seja a palavra correta, nós sejamos totalmente desnecessários na vida dos nossos filhos. Então, na conversa com o Noah, eu falei com ele, cara, você ainda não tem condições por si só de se alimentar, de trabalhar, de cuidar da sua vida. Então, eu preciso ser chato contigo. Eu preciso falar com você, vamos dormir, que amanhã você tem escola. Vamos para a escola, vamos estudar para a prova, vamos se dedicar ao futebol, vamos se dedicar ao esporte. Eu preciso ser chato contigo. Eu não quero comer verdura, mas tem que comer. Eu não quero comer a carne, mas tem que comer. Está na hora do almoço, da janta. Aquilo que meus pais faziam comigo e provavelmente os seus pais faziam com você. Não vamos comer doce antes do almoço. Não vamos comer doce antes da refeição principal. Por quê? Porque pode ser prejudicial. Enfim, talvez o médico vai dizer, não tem nada a ver. Beleza. Mas eu acredito e faço aquilo que, para mim, faz sentido eu educar os meus filhos. Porque quando eu era criança, eu aprendi dessa forma e me fez bem. Eu, aos meus 18 e 20 anos, eu já era totalmente dependente dos meus pais. Com 21, eu já tinha minha própria casa alugada, mas minha própria casa, minhas próprias regras. Eu já pagava o meu aluguel. Aos 21 anos, eu já pagava o meu aluguel, a minha água, a minha luz. Nessa época, eu morava sozinho. Então, eu lavava minha roupa, limpava minha casa, passava, fazia comida e ainda trabalhava e pagava as contas. Aos 25, eu já estava na faculdade, pagando toda a faculdade, sem depender dos meus pais, sem depender do dinheiro dos meus pais. Por quê? Porque o meu pai me ensinou a ser responsável. Eu lembro quando eu tinha por volta de 14 anos, que o meu pai me chamava para trabalhar, ele é pedreiro, e a gente ia trabalhar, eu ia com ele, ele me ensinava a profissão. Cara, dava 6 horas da manhã, nós começávamos às 7, dava 6 horas e ele me chamava, Claudeci, bora que está na hora. E eu fazendo o corpo mole, pai, eu estou passando mal balela, passando mal mentira. E ele falava comigo, está passando mal? Bora para o emprego.
Isso com 14 anos. Eu sei, você vai falar, nossa, mas você era uma criança trabalhando. Besteira. Foi graças a esse período que eu pude trabalhar, meu pai não tirou do colégio, eu ia para o colégio, nessa idade eu comecei a trabalhar à noite, era ainda permitido, então eu comecei a estudar à noite, porque ainda era permitido, trabalhava de dia, estudava à noite, se eu precisasse de ficar em casa para estudar para alguma prova, o meu pai permitia, mas o meu pai não deixava com que eu ficava pelas ruas, perambulando, vagabundando, aprendendo coisa que não se devia. O meu pai foi chato comigo, um ótimo pai, maravilhoso, carinhoso, brinca até hoje, mas sempre me cobrou. Eu lembro um dia que eu saí do colégio, era por volta de 10h30 da manhã, a aula acabava às 11h20, 11h30, mas nesse dia nós não tivemos o último horário. O meu pai trabalhando numa casa lá em cima do telhado, ele olhou para mim e falou, Claudeci, o que você está fazendo na rua? Ô pai, não tivemos o último horário, bora para casa. Não pai, mas eu quero ficar com meus... Bora para casa. Bora para casa porque meus filhos não vão ficar pelas ruas perambulando, vagabundando, fazendo e aprendendo coisas que não devem. Porque é nesses momentos que se meu pai fosse negligente, eu aprenderia a usar umas drogas, eu aprenderia a fazer coisas que não deveria, eu iria estar fazendo coisas que depois na vida adulta, provavelmente eu não iria orgulhar o meu pai. Então, o meu pai ele foi chato comigo, ele me cobrou, ele me exigiu. Ele fez com que eu me tornasse, então, um homem de responsabilidade, de caráter, um homem que realmente enfrenta a vida de frente. Essa semana, por exemplo, nós tivemos um problema financeiro aí no Brasil que, infelizmente, impactou as minhas empresas. E eu fiquei totalmente atordoado. Não só as empresas, mas também impactou a minha vida pessoal. E nesse momento é onde nós, homens, somos provados. Por quê? Porque a esposa olha para você e simplesmente, claro que a Janaína não disse isso, mas simplesmente ela para você, se vira, você é o homem da família. Os meus filhos, que não têm ciência e consciência do que estava acontecendo, não saberiam dizer, mas se eles pudessem, eles falariam, pai, você é o responsável, vai atrás, corre atrás, se vira. Inclusive hoje falando aqui com o meu videomaker, que eu estava com uma energia baixa, porque essa semana foi uma semana atípica, uma semana do caos, mas ao mesmo tempo, eu me doei totalmente para reverter a situação, principalmente financeira da minha família, porque eu tenho a minha esposa e os meus filhos que dependem de mim. Por que eu sou assim hoje? Porque lá atrás meu pai foi chato. Lá atrás meu pai exigiu. Ele exigiu que eu tivesse compromisso. Ele exigiu que eu fosse responsável. Ele exigiu que eu pagasse corretamente as minhas contas, que eu fizesse de alguma forma, que eu trabalhasse, ganhasse o meu dinheiro e aprendesse a responsabilidade de ser homem. Então, veja, eu falei com o Noah, eu serei chato até você crescer e se tornar um homem. Enquanto eu perceber, enquanto eu ver em você a necessidade de eu te cobrar, te alinhar o caminho, te trazer de volta para aquilo que é certo, eu serei. Porque a minha responsabilidade é essa. Em contrapartida, eu vejo tantos pais negligenciando essa responsabilidade desde a infância. Crianças com 1 ano, 2 anos estão furnadas no celular, estão deitadas em cima do celular, come com o celular, brinca com o celular, faz cocô com o celular. Essas crianças, onde os pais são negligentes, ausentes, são pais que tá tudo bem, totalmente liberais. Essa criança precisa de você o tempo todo e precisa que você seja chato se for necessário. Para que aquela criança, quando se tornar adolescente, adulto, pouco a pouco ela veja você como inútil. Desculpa a palavra, isso não vai diminuir o amor ou a relação, o sentimento. Eu sou totalmente independente do meu pai. Mas ao mesmo tempo, eu tenho por ele amor, admiração, respeito. Porque foi graças àquele homem que hoje eu sou o homem responsável e capaz de resolver tudo aquilo que me compete. Hoje eu sou chefe de família, hoje eu sou o esposo, eu tenho a minha esposa e os meus filhos que dependem de mim. Então não tem espaço para moleza, não tem espaço para fraqueza. Nesse momento, é o único momento que eu posso dizer com toda certeza que, pai, obrigado, o Senhor me preparou para este momento, me preparou para ser um homem, para assumir. E eu lembro que enquanto eu estava ainda mais jovem, não era casado,
Eu passei por alguns momentos e graças a essa criação do meu pai, eu passei por alguns momentos, inclusive em silêncio. Depois que eu estava bem financeiramente, eu fui falar com a minha mãe: mãe, eu passei um mês inteiro, nunca passei fome, mas eu passei um mês inteiro comendo coxinha. O meu almoço era coxinha e a minha janta era miojo, durante um mês. Por quê? Porque o dinheiro do meu salário não deu conta para pagar tudo. E nessa época eu já fazia faculdade. Então, quando eu contei para minha mãe, ela falou: meu filho, mas por que você não disse para nós? Eu disse: mãe, quando a senhora se for, quando o papai do céu te chamar, eu vou chamar quem? Eu preciso ser suficientemente responsável para conseguir dar conta de tudo. Claro, eu sei que se eu precisasse, eu poderia ir lá: mãe, estou precisando aí. Pai, estou precisando. Eu sei que eles estariam e estão sempre de portas abertas. E nós, pais, sempre estaremos de portas abertas aos nossos filhos. Mas o sucesso da criação do filho é ser chato o suficiente para que ele cresça e você, eu e você, papais, você, mamãe, que nós nos tornemos cada vez mais desnecessários na vida deles. Entende? Então, o recado de hoje é esse. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Para você é uma ação muito simples, mas para nós representa muito. No mais, até o próximo vídeo.